onde eu começo a fazer essa transformação, essa mudança de formação de tempo. E aí, as outras questões é sobre a análise sintática, né? A gente estuda verbo e quando fala de verbo tem várias análises que a gente precisa fazer das orações a partir do verbo. E aí eu queria dizer o seguinte, que quando for mais para o finalzinho, eu acho que para a última bateria, a gente retoma um pouquinho de verbo, porque, como eu sempre falo para vocês, é uma situação, é um conteúdo que ele está sempre sendo retomado em todos os sentidos, né? Todas as questões que a gente vai trabalhar, o verbo está sempre aparecendo para a gente. E aí, 9 questões, análise sintática, uma questão de formação de tempo verbal. E ela não é complicada, eu espero que vocês não errem, porque ela é simples, mas aí eu vou realmente ter a dimensão de como foi a apreensão de vocês em relação a esse conteúdo de formação de tempo verbal, tá certo? Bom dia, Paulo. Bom dia. Deixa eu lembrar aqui onde foi que eu parei. Eu falei que precisava falar um pouquinho com vocês sobre verbo de ligação e verbo de ação significativo. Não foi isso, Paloma, na última aula? Sim. Pronto. Aqui, quando a gente vai falar de predicado, a gente estava falando de análise sintática, termos essenciais, fiz as comparações meio grosseiras em relação ao que é essencial, ao que é integrante, o que é acessório, para que vocês não esqueçam dessas informações, porque sempre antes da questão, ele vem com uma parte introdutória e ele vai falar sobre, quando eu falo ele, são questões que vocês podem fazer fora de sala de aula, né? Em questões de concurso, do Enem, ele sempre vem com uma questão introdutória, uma parte introdutória, antes da questão propriamente dita, e ele vai falar sobre esses termos essenciais e acessórios da oração. Lembrando que nessa análise sintática inicial que nós estamos estudando, nós estamos falando sobre os termos essenciais da oração. Quais são, só para saber se dá para lembrar, Paloma, quais são os termos essenciais da oração? Paulo, se você também souber, pode ficar à vontade. Quais são os termos essenciais da oração? Logo aqui embaixo, ó. As essenciais, quando a estrutura da oração é feita em torno desses elementos, desses termos. Nesse caso aqui, as essenciais é sujeito e predicado. E é justamente a análise que a gente está trabalhando. Sujeito, suas classificações, porque nós temos vários tipos de sujeito, inclusive orações sem sujeito. E predicado, também temos 3 tipos de predicado: nominal, verbal e verbo nominal. E é aí quando eu entro com a questão do verbo de ligação e o verbo de ação. Tem diferença? Sim. Tem uma diferença no resultado dessa oração. Quando a gente fala de termos, quando a gente fala de função sintática, a gente fala de organização de cada termo dentro dessa oração. A gente vai trabalhando as classes gramaticais separadamente e depois a gente vai fazendo estruturas maiores, que é justamente quando a gente trabalha as classes gramaticais, a gente fala de análise morfológica. Morfológicas são as partes, que são as classes gramaticais separadamente. Quando eu falo de função sintática, eu tenho um conjunto dessas classes de palavras que vão formar termos maiores, que são justamente esses essenciais, sujeito e predicado. No sujeito eu tenho sujeito simples, composto, determinado, indeterminado, desinicial, oculto, ou elíptico também eu posso chamar assim, vocês podem encontrar algumas gramáticas falando sobre isso, e as orações sem sujeito. Mas toda oração tem um predicado.
Quando eu falo de sujeito, o sujeito é sobre quem eu estou falando, quem realiza a ação. O predicado é aquilo que se fala sobre o sujeito, o resultado dessa ação. E por que é importante descobrir logo a presença do verbo? Onde eu tenho o verbo, a partir desse verbo, eu tenho todo o meu predicado. E qual é a diferença entre esse predicado? Verbo, verbal, nominal ou verbo nominal? A classificação desse verbo. Se ele vai ser um verbo de ligação, se ele vai ser um verbo de ação. Aí ele vai mudar todo o resultado da oração. Vamos ver aqui. Até aqui o que eu estou falando, Paloma, da aula passada, dá para clarear um pouquinho? Sim. Pronto. Paulo, tudo bem até aqui? Tudo. Pronto. Vamos lá. Aqui eu falei sobre o sujeito. Sujeito determinado simples. Sujeito determinado composto. Quando eu estiver falando de sujeito determinado simples, o que é que determina isso, Paloma? Quando é que eu tenho o sujeito determinado simples? Quando só tem uma pessoa, tipo, aí é o neto da pessoa. Só tem uma. Quando você... Um núcleo. Um núcleo, perfeito. Um núcleo. Porque pode ser não somente uma pessoa. Algo que eu vá falar, eu tenho que focar no núcleo. Eu posso falar, a cidade é bela. Qual é o núcleo? Cidade, que é a parte mais importante desse sujeito. Aí o que vai determinar é a presença de apenas um núcleo. Sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito determinado composto. Quando eu falo de determinado, é que ele está aparente, tá? Você consegue determinar, olhando para a oração, a posição onde está esse sujeito. Outra informação importante, eu tenho, na ordem direta da construção de frases, eu tenho sujeito e predicado. Sujeito aparece primeiro, predicado vem logo em seguida. Mas eu posso encontrar em outros textos, em vários textos diferentes, a ordem indireta, onde o predicado vem antes desse sujeito. E não está errado. Só que eu preciso ter a visão de fazer a leitura e determinar. Olhei o verbo, sobre quem esse verbo está falando, e eu vou descobrir qual é o sujeito. Normalmente aparece a ordem direta, sujeito e predicado, mas pode acontecer essa ordem indireta, predicado aparecendo antes do sujeito. Sujeito determinado composto, se o simples eu tenho apenas um núcleo, o composto eu tenho mais de um, 2 ou mais núcleos. Aquela mãe e aquela filha vivem discutindo. Determinado implícito. Esse implícito eu posso ter ele como subentendido, eu posso ter ele como elíptico, eu posso ter ele como oculto. Acabei de chegar do trabalho, quero descansar. Ou ainda, desinencial. Quando eu falar de desinencial, o que é que significa isso? Quando é que eu vou ter um sujeito determinado desinencial? Pela finalização do verbo, a terminação do verbo, a desinência, eu faço determinação. Acabei, quem acabou de chegar? Eu. Eu acabei de chegar do trabalho. Eu quero descansar. Ele não está implícito, ele não está, aliás, explícito na oração, mas eu consigo fazer essa determinação a partir da leitura, ou desinência do verbo, ou ainda dentro do contexto. Porque anteriormente ele pode ter aparecido e naquela determinada frase ele não aparece, mas eu sei pelo contexto quem é o sujeito, certo? Tudo bem? O indeterminado. E aqui, eu vou até anotar aqui, porque na próxima aula eu vou falar sobre o verbo fazer e o haver, no sentido de existir. É simples a explicação? Se der tempo, eu ainda faço isso hoje. Na próxima aula, eu quero só fazer o fechamento sobre esses
termos essenciais, sujeito e predicado, e só trabalhar questões com vocês. Sujeito inexistente, hoje chove muito. Em relação a esse sujeito inexistente, principalmente quando eu estiver falando sobre fenômenos naturais. Choveu, trovejou, relampejou, nevou. Essas orações, ela tem um sujeito inexistente. Não tem como determinar, principalmente em relação aos verbos que trazem fenômenos naturais. No sujeito indeterminado, eu tenho generalização do verbo. Eu não quero, eu mesma tenho a intenção de não determinar. Na fala, quando vocês pensarem nesse sujeito indeterminado, pensem nos verbos também na terceira pessoa do plural. Quando eu digo roubaram, pegaram, disseram, gritaram, eu não determino quem é o sujeito, certo? Eu generalizo. Eu coloco numa situação onde eu não determino esse sujeito por conta do verbo na terceira pessoa do plural. Aí vocês vão lembrar desse exemplozinho, ó. Pegaram a minha caneta. Gritaram durante o protesto. Tem várias pessoas, pode ser qualquer um, mas você não determinou o sujeito da ação, certo? Aqui a gente fala sobre o sujeito. E agora a gente vai lá para... Aqui é a explicação, ó. Alguns podem confundir sujeito oculto ou desinencial com sujeito indeterminado, embora às vezes pareçam a mesma coisa, porém, em alguns casos pode existir situações bem diferentes. Aí eu trouxe aquela explicaçãozinha que eu até falei para vocês sobre isso, ó. Sujeito indeterminado, olha aqui o verbo na terceira pessoa, deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Terceira pessoa do plural, ó. Sujeito determinado é aquele que, mesmo existindo, o leitor ou ouvinte não consegue identificar com clareza. A oração com sujeito indeterminado apresenta o verbo sempre na terceira pessoa do plural. Tá aqui, ó. Ontem me contaram uma fofoca interessantíssima. Ele não quer determinar. É uma escolha da fala do interlocutor de não determinar quem é esse sujeito. Mas aí, para que vocês não esqueçam desse exemplo, quando a gente falar de sujeito indeterminado, pensem no roubaram a minha caneta, porque eu escuto isso tanto em sala de aula. Eu disse, gente, no ano passado, então, que eu tinha turmas de quinto ano, a frase era a boca deles, uma turma muito cheia, uma sala muito pequena, tudo que caía perdia entre as mochilas, né? Ou às vezes até caía de uma mesa dentro da mochila de alguém, é verdade, ficava assim, olha na mochila para ver se não caiu por acaso. Aí ficava assim, sei, tia, caiu por acaso. Mas não é, porque ficava tão próximo às carteiras o espaço tão curtinho, qualquer movimentação podia fazer com que isso caísse realmente. E caía que você não percebia. Então a gente já ficava assim, olha, não digam que roubaram. Tia, minha caneta não estou conseguindo encontrar, vamos procurar todo mundo junto. Mas essa determinação de pegaram, roubaram, eles usam muito para sujeito indeterminado. Às vezes eu até sei quem foi que fez a ação, mas eu não quero acusar. Então eu vou usar esse sujeito indeterminado. Tudo bem? Tudo. Sujeito oculto ou desinencial, acabamos de falar também sobre a final do verbo. Posso passar esse daqui? Ou precisa de uma explicação sobre sujeito oculto ou desinencial? Sujeito oculto ou desinencial é aquele que não aparece representado por palavra na oração, mas pode ser identificado pela desinência, que é a terminação do verbo, ou pelo contexto. O que eu acabei de dizer para vocês. Dentro de determinado texto, de uma formação discursiva, né, que a gente vai chamar de texto, aparece esse sujeito em determinado momento, e na oração que eu vou fazer a análise, pode ser que ele não esteja ali. Mas se eu coloco essa análise feita dentro desse texto, de um parágrafo, por exemplo, aí eu consigo determinar esse sujeito porque ele já apareceu anteriormente. Ele pode não estar em toda a situação textual, mas ele já foi mencionado anteriormente, certo?
Essa é a diferença entre o indeterminado e o oculto ou desinencial. Que ainda tem o elíptico também. Eu sei, mas eu não determino, ele pode entrar aqui nesse sujeito oculto ou desinencial. Estou falando sobre esses nomes porque eles podem aparecer em gramáticas diferentes. Vai que vocês, além do material da escola, vocês estão estudando por outro material, pode aparecer essas outras formas do verbo, aliás, do nome dos termos, tá? E aí a gente vai para o predicado. O predicado é o termo que indica o que acontece ao sujeito, concordando com este. Quando eu falo de concordância, se o sujeito é simples, o verbo é no singular. Se o sujeito é composto, o verbo vai estar no plural para concordar com o sujeito. Isso é quando ele fala que tem essa concordância. A gente vê lá em concordância verbal. Se eu tenho um sujeito simples, apenas um sujeito, o verbo vai para o singular. Se eu tenho um sujeito composto, 2 núcleos, o verbo vai para o plural. É formado obrigatoriamente por um verbo ou locução verbal. Por isso que a gente tem sempre que estar atento à presença do verbo. Encontrei o verbo, determino onde está o meu predicado. Aqui eu tenho os exemplos de predicado, normalzinho, né? São as mesmas orações que a gente teve como exemplo lá do sujeito e agora determinando só a presença do predicado a partir do verbo. Aí eu tenho os 3 tipos que eu falei para vocês. E aqui eu vou chamar a atenção. Predicado nominal. Meu vestido é verde e dourado. Predicado verbal. O aluno estudou durante horas. Predicado verbo nominal. A criança chorava assustada. Liguem os microfones e, por favor, tentem participar aqui. O que é que vocês conseguem perceber de diferente nessas 3 orações? O que é que vai determinar se o predicado é nominal, se ele é verbal ou verbo nominal? O que é que determina? Cuide nas anotações, tá? Professora, eu me esqueci. Paloma, Paulo. E as outras anotações sobre isso estão no outro caderno. Atenção aqui para os verbos. É, que é o verbo ser, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui com o mouse. Olha. Verbo ser, estudar, no predicado verbal. Predicado verbo nominal, chorar. Né? Tá aqui. Meus verbos são esses 3. Aqui vai ser justamente a colocação do verbo de ligação, que vai servir como ponte, né? Ligar o meu sujeito a uma característica do predicado. Vamos lá. Os verbos de ligação, eles não têm como resultado uma ação verbal. Os verbos de ligação, ele não tem como resultado uma ação verbal. Eles servem de ponte para ligar a qualificação do sujeito a ele. Como assim? Meu vestido é verde e dourado. Esse ézinho aqui, ó, é, ser, parecer, estar, permanecer, continuar, andar. Isso eu falei para vocês na última aula. Andar. Eles são verbos de ligação. O que vai vir depois deles, dependendo do contexto em que eles vão estar sendo usados, não são resultados de uma ação, mas uma qualificação, uma caracterização do sujeito. Olha aqui, ó. Meu vestido é verde e dourado.
O está ligando, ó, que é um verbo de ligação, ele está ligando, é daqui para cá, tá? Não é o contrário, não. É do predicado para o sujeito. Uma característica ao sujeito. Meu vestido é verde e dourado. Verde e dourado é uma qualificação desse sujeito que é o vestido. Não é o resultado de uma ação. Esses verbos de ligação, eles vão ligar o predicativo. Predicativos são predicações, qualificações que estão relacionadas ao sujeito. O verbo de ligação, mais uma vez, não determina o resultado de uma ação de verbo. Ser, parecer, permanecer, estar. Vou já trazer esses exemplos para vocês em um outro slide. Enquanto os verbos de ação, eu tenho o resultado de ação. Olha aqui, ó. Estudar, chorar, correr, gritar, morrer, viver, é ação. O aluno estudou durante 2 horas. Estudar é um verbo de ação. Aqui, ó, durante 2 horas, o tempo de estudo é o resultado da ação de estudar, o tempo em que ele ficou estudando. Não é uma característica do sujeito, é o resultado da ação. Qual vai ser a diferença entre o predicado nominal, verbal para o verbo nominal? Aqui, eu tenho a presença dos 2 tipos de verbo. Um aparente e o outro implícito. Como? Eu tenho a presença dos 2 tipos de verbo, tanto de ligação quanto verbo de ação. Um aparente e o outro implícito. E eu olho para o resultado dessa oração e eu vejo aqui, ó, uma característica. A criança chorava. Chorava é um verbo de ação. E ele está aparente. Está aqui, você está vendo. Vocês estão vendo. A criança chorava. É uma ação. Assustada, implicitamente, é como se tivesse aqui o verbo a criança chorava e estava assustada. É justamente o verbo de ligação que está implícito. Dentro das orações que eu tenho predicado verbo nominal, eu tenho verbo de ação aparente e o verbo de ligação implícito. Até aqui, me fiz entender? Predicado nominal, verbo de ligação, o resto da oração se chama de predicativo do sujeito, porque é uma caracterização em relação ao sujeito. Predicado verbal, eu tenho o verbo de ação, e aqui eu tenho o resultado da ação, isso aqui é chamado de complemento. E esses complementos são objeto, direto, indireto, que a gente vai ver também. Predicado verbo nominal, eu tenho a presença de 2 tipos de verbo, tanto de ligação quanto de ação. O de ação, ele está aparente na oração, e o verbo de ligação, ele está subentendido. E aqui, ó, eu tenho um resultado de caracterização e não de ação. Sim ou não? Sim. Sim, de verdade. Paloma, Sara, Sim. tudo bem? Paloma, Tudo. ótimo. Vamos aqui agora só para especificar isso. Tem algum risco? Não tem. Aqui, predicação verbal. Deixa eu ver se aqui preciso falar alguma coisa. Não. Aqui. Pronto. Predicado nominal. Indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação, que foi a explicação que eu acabei de dar aqui para vocês. Verbo que indica estado e o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o resultado. É o que tem logo após esse verbo de ligação. Complementa o sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade.
há somente um núcleo, caracterizado por um nome. Pode ser um substantivo ou adjetivo. Olha aqui, ó. Alan está feliz. O está é o verbo de ligação, feliz é o predicativo. É uma qualificação, uma caracterização em relação ao sujeito. Fiquei assustada. Aí aqui eu faço a pergunta para vocês. Fiquei assustada. Quem é o sujeito? Quem é, Sara? Eu. Se eu pedisse para classificar esse sujeito, como seria a classificação dele? Determinado simples, determinado composto, indeterminado, oculto ou desinencial. Como seria a classificação? Como foi que você percebeu quem era o sujeito, Sara? É determinado implícito, né, não? Como que ele vai ser determinado e implícito ao mesmo tempo? Gente, eu tô com uma mordida enorme na minha perna de cachorro. Tá com quase uma semana e a bicha só fica um arco-íris, roxo, verde. E eu só lembro que de vez em quando eu tô aqui mexendo e bato com a mão em cima da perna, bem em cima do dente, da marca de dente do cachorro. E eu tenho 2 cachorros aqui em casa, nunca fui mordida. Eu fui na casa de uma pessoa pegar uma encomenda, uma cachorrinha de nada, acho que é uma poodle. A bicha avançou em mim, que quase leva minha perna junto. Parece mentira, mas eu vou mostrar para você o tamanho do estrago que ela fez. Já tá com quase uma semana. Ó, quando eu falei assim, ó, fiquei exausta, que eu perguntei quem era o sujeito, aí a Sara ficou assim, ó, eu. Aí eu pergunto, como foi que você percebeu? Sujeito determinado, desinencial. Desinencial. Quando eu tenho um implícito, eu tenho um contexto maior, porque eu já tive a determinação anterior dentro do contexto e agora eu estou só buscando essa informação. Nesse caso, ele é desinencial justamente por isso daqui, ó. Fiquei. A desinência verbal determina quem é o sujeito. Fiquei. Quem ficou? Eu fiquei exausta, certo? Pela desinência do verbo. Tudo bem? E aqui, ó, ficar. Ficar é um verbo de ligação. Ficar. Dentro desse contexto aqui, ó. Porque o final dele aqui, ó, que é chamado de predicativo do sujeito, ele traz uma qualificação, uma caracterização, um estado do meu sujeito. Ele continua atencioso comigo. Continua é um verbo de ligação. Atencioso é uma característica. Lembrando que eu tenho aqui, ó, no finalzinho, substantivo ou adjetivo. No lugar do complemento, né, que é o que vem depois desses verbos, eu tenho um predicativo do sujeito. Ou seja, estado, qualificação, caracterização em relação a esse sujeito. Tudo bem? Predicado verbal indica uma ação sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nocional. Outra nomenclatura que vocês podem encontrar para esse verbo de ação, nocional ou significativo. Encontrou essas duas terminologias em relação ao verbo, vocês vão saber que eu estou falando de verbo de ação, significativo ou nocional. Eles também são os verbos de ação. Verbo que indica uma ação. Nesse caso, não há presença do predicativo do sujeito. Isso quer dizer que aquilo que vem depois desse verbo de ação vai ser chamado de complemento e não predicativo do sujeito. Nós caminhamos muito hoje. Caminhar é um verbo de ação. Cheguei hoje de viagem.
Peraí, gente. Nossa Senhora. Cheguei hoje de viagem. Quem chegou? Quem chegou? Eu. Eu cheguei hoje de viagem. Chegar é um verbo de ação. O cliente perdeu os documentos. Perder também é um verbo de ação. Pronto. Ao mesmo tempo que indicação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos. Aqui eu já vou falar sobre o verbo, é o predicado verbo nominal. Verbo nominal. Ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, que é a presença do verbo de ação, ou verbo significativo, ou verbo nocional, que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo. Nesse caso, há a presença do predicativo, do sujeito, ou predicativo do objeto. Complementa o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes uma característica, por exemplo. Olhem aqui. Aqui. O carro é vermelho. Pedro está feliz. Amanda parece doente. A festa permanece animada. João ficou triste. Diana continua sorridente. Maria anda nervosa. Todos esses que estão em vermelho, dentro dos contextos, tá? Dentro dos contextos, eles serão verbos de ligação. Como é que eu faço análise desse contexto? Logo após esse verbo de ligação, eu vejo o que é que está escrito depois. É uma característica em relação ao sujeito? É uma qualificação? É a indicação de um estado? Aí eu sei que esse verbo, dentro do contexto, é um verbo de ligação. Principalmente, eu vou chamar a atenção de vocês no caso de Maria anda nervosa. Esse verbo andar. Todas as vezes que a gente encontra o verbo andar na lista de verbos de ligação, ele aparece entre parênteses assim, no sentido figurado. O que isso quer dizer? A gente já estudou o que é o sentido literal e o sentido figurado. Vocês lembram disso? Andar, e eu já devo ter falado isso para vocês na outra aula, ou em uma outra explicação, andar, ele vai ter dois sentidos. Tem o andar, que ele acaba sendo um verbo de ação significativo, porque ele vai indicar o caminhar, o percorrer, né, no sentido de percorrer. E eu tenho o andar no sentido de estado, né, em dizer assim, ó, Sara andou 5 quilômetros hoje. Quando eu digo Sara andou 5 quilômetros, esse andar é um verbo de ação. Ação, porque ela caminhou, ela percorreu. O resultado da ação, lá, os 5 quilômetros que ela andou, eu vou perceber que esse verbo andar é um verbo de ação. Mas se eu digo assim, ó, Sara anda triste. O triste é uma qualificação. Estão vendo que é um adjetivo? É uma qualificação em relação ao sujeito. Então, nesse caso, o andar, ele deixa de ser um verbo de ação e ele vai ser um verbo de ligação, porque o resultado que vem logo após é um predicativo do sujeito. É uma qualificação, é um estado em relação ao sujeito. Dá para perceber qual é a diferença que eu tenho entre o verbo de ação e o verbo de ligação dentro do contexto? Sempre eu vou estar trazendo esse nome contexto. O contexto pode parecer enjoado, mas, na verdade, ele vai sempre aparecer em todas as situações. Desde que a gente comece a estudar a língua portuguesa, a gente vem sempre num contexto de fala, de produção, de colocação verbal. Sempre vai ter essa palavrinha contexto para vocês. E vai depender dessa análise como um todo, porque o contexto é o todo, né?
Palavras soltas, elas têm um significado. Dentro de situações diferenciadas, elas têm outro significado. E isso é chamado de contexto. Vocês conseguem perceber qual é a diferença que eu tenho do verbo de ação para o verbo de ligação? Outro nomezinho dado ao verbo de ligação é o não nocional. Enquanto no verbo de ação eu tenho nocional, significativo, eu posso ter o contrário no verbo de ligação, não nocional, que é justamente o resultado de uma caracterização. Digam-me, conseguem perceber essa diferença entre o verbo de ação e o verbo de ligação? E aí eu volto um slide. Olha aqui, ó. Os verbos de ligação têm o papel de fazer a ligação entre o sujeito e suas características, como o próprio nome já sugere. A característica em questão é classificada de predicativo do sujeito, responsável por modificar o sujeito, informando alguma coisa a respeito deles. Os principais verbos de ligação são ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e andar. Andar no sentido figurado. Andar triste, andar cabisbaixo, anda faminto. O importante também é vocês analisarem que logo no final, logo depois desse verbo de ligação, vem um substantivo ou um adjetivo. Esse adjetivo, aliás, esse substantivo, ele pode ser adjetivado. Ele pode trazer uma caracterização. Mas o importante é saber que ele não é resultado de uma ação. Ele vai caracterizar o sujeito. Faminto, cansado, cabisbaixo. São todos eles, ó, cabisbaixo, ele é um substantivo, mas que ele traz um valor de característica. Ele anda cabisbaixo. Ele traz uma variação, uma significação em relação ao sujeito de caracterização, de qualificação, de estado, e não resultado de uma ação. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Já os verbos de ação possuem significado próprio e revelam algo que está sendo realizado pelo sujeito dentro da frase. Os verbos de ação estão presentes no predicado verbal e no predicado verbo nominal. Alguns exemplos de verbo de ação são, tudo depende do contexto, mas todos que tiverem o resultado de uma ação. Sair, bater, ir, vir, beber, gritar, entre outros. O verbo de ação tem, no mínimo, um argumento, ou seja, algo que lhe complete o significado. Quando existem 2 ou 3 argumentos, os outros verbos que seguem serão complementos, não sendo afetados pela ação verbal. E aí, no verbo nominal, eu tenho a presença desses 2 verbos, tanto o verbo de ligação quanto o verbo de ação. O verbo de ação, ele está aparente na oração. Aparente, ele está explícito. Eu olho para a oração e vejo a presença desse verbo de ação. Enquanto o verbo de ligação, ele vai ficar subentendido logo antes do resultado da palavra substantivada ou do adjetivo. Nesse exemplo aqui, ó. Deixa eu encontrar aqui, verbo nominal. Pronto. A criança chorava assustada. Tá aqui, ó. A criança chorava assustada. Chorava, chorar, que é o verbo chorar, é um verbo de ação. É o argumento. A criança chorava. E aqui, ó, é como se eu tivesse subentendido aqui, porque aqui eu tenho uma caracterização, assustada. Esse aqui é como se eu tivesse entre esses dois e estava assustada. Dá para entender, né? Dá, eu acho. E estava assustada, que é o verbo estar, que é o de ligação. Tudo bem?
Na próxima aula, eu vou só falar, vou já colocar o roteiro para vocês à disposição, e eu vou só falar sobre o verbo fazer e o verbo haver no sentido de existir, e vamos só para atividades de resolução, na aula de quinta-feira, que antecede a nossa prova. Lembrando que a gente só vai ter uma questãozinha de formação de tempo simples de verbo, e as outras são todas de análise sintática, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, Certo. querem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Podem falar comigo pelo WhatsApp, mandar